Boa tarde, senhores. Vamos dar continuidade hoje ao eixo de ética na doutrina espírita. Vamos trabalhar uma das perspectivas da ética, que é o utilitarismo e sua possível relação com a doutrina dos espíritos. Para a doutrina dos espíritos, um ponto importante, um dos seus princípios, é justamente a existência e as características do espírito. O espírito é o princípio inteligente do universo. É o ser vivo, é o ser inteligente, atuante, é o que tem memória, é o que toma decisões, é o que faz escolhas. Ele tem a autoconsciência, que é a percepção de si mesmo. É uma inteligência tal que ele percebe e faz perguntas sobre si mesmo. Quando ele alcança essa autoconsciência, ele tem a capacidade, e percebe esta capacidade de fazer escolhas, ou seja, do uso do seu livre-arbítrio. Ele precisa responder ao longo da sua vida, da sua existência terrena, particularmente, como eu devo viver. Então, ele é um agente moral. Ele faz escolhas em função das escalas de valor que ele tem, que ele construiu ao longo da sua existência. E ele percebe também que ele é responsável pelas consequências, pelos desdobramentos dessa escolha. Então, o livre-arbítrio é a capacidade de realizar escolhas e sustentá-las, sejam pensamentos, sentimentos, palavras, ações, comportamentos, atos, atitudes. O livre-arbítrio, então, é a expressão, é a característica, é a expressão das suas características próprias, das suas singularidades. Fazer livremente uma escolha, usar e sustentar a sua escolha, é o equivalente a dizer que a causa dessa ação é o sujeito. Uma colocação da irmã Marina, alguns anos atrás, que talvez o objetivo maior do espírito é alcançar plenamente o uso do seu livre-arbítrio. Então, a gente vai trabalhar depois um pouquinho, que algumas características do espírito é justamente a essencialidade do pertencimento, portanto, ele como indivíduo, e ele como parte de uma comunidade, e a irredutibilidade da singularidade, ele como indivíduo único. Dentro dessas escolhas, no uso pleno do seu livre-arbítrio, ele vai fazer escolhas dentro de uma estrutura moral. Então, ele é um agente moral. Então, ele vai fazer um esforço para guiar a própria conduta por razões que ele tem. Fazer as escolhas com as melhores razões dentro da sua escala de valores. Então, ele vai levar em conta a si mesmo e aos outros nessas escolhas. Não é possível, não há pessoa que viva sem fazer escolhas em função de algo, de ser responsável por seus desdobramentos, portanto, de ser um agente moral. Mesmo quando ele diz não fazer escolhas, ele está escolhendo não decidir ativamente, mas está fazendo escolha. Então, a ética é moral, a escala de valores morais que vai definir essas escolhas é uma exigência universal. É uma escolha, uma característica própria de cada indivíduo. Então, ser moral é reconhecer a importância do outro na sua formação e a importância de cada um per si. Cada pessoa, para Kant, é um fim em si mesmo. A pessoa nunca é um meio para o interesse dos outros. Então, eu tenho que levar em conta das minhas escolhas, tanto a mim quanto o outro. Para Sócrates, uma pergunta fundamental, que era o objetivo máximo da filosofia, é como devemos viver. Então, a moral, a ética, que vamos considerar aqui como sinônimos, é a resposta às questões concretas do cotidiano, aos desafios enfrentados em determinado contexto e circunstância. Portanto, as respostas são construídas no sentido abstrato e são desdobradas no sentido concreto. Para o irmão Grimm, moral é tudo aquilo que traz a cada um a força de viver a sua dignidade. Para o irmão Locádio,
Moral é a defesa da vida. É a proteção, valorização, respeito, construção, ampliação, expressão da vida, respeito à dignidade, a promoção do ser humano. Moral, ética, é o ser se determinando racionalmente no universo. Aqui, a parte... Vamos trabalhar isso um pouquinho depois, mas a razão sempre é aquilo que vai levar dos fundamentos aos desdobramentos destes fundamentos. Então, as escolhas são feitas em função de valores. O que se leva em consideração para decidir o que é importante, o que é principal, o que é secundário, o que realmente eu quero, em que direção eu quero caminhar. Mas essas escolhas, elas apresentam muitas vezes dificuldades. Há três possíveis abordagens em relação à ética ou à moral. É o agente determinando o ato, o comportamento, determinando, avaliando as suas consequências. A abordagem de Aristóteles é em relação à virtude, a moral como sendo a virtude em si. Para Kant, do século XVIII, a moral vai ter uma característica do dever. O dever em relação ao comportamento, o dever em relação à sua própria consciência, o dever em relação aos deveres, aos valores inatos. Não um dever externo, mas um dever fundamentalmente interno. E é uma abordagem do século XIX que foca particularmente nas consequências, nos desdobramentos desse ato. São os consequencialistas, os utilitaristas, que são principalmente os primeiros a trabalhar isso, que é Bentham e Mill, no século XVII e XVIII. Então, são as três correntes principais das virtudes, portanto, a teológica, no sentido de um fim em si mesmo, deontológica, em torno do dever, da moral, mas sempre a moral interna, e a que avalia os desdobramentos de cada ato. Então, sempre vai trabalhar a razão, como sendo aquilo que leva, que permite desdobrar os princípios em valores e em ação concreta. Então, o indivíduo submete sua vontade e determina suas condutas através da razão. Ou seja, ele impõe a si mesmo aquilo que ele decidiu em detrimento daquilo que ele tem vontade. Então, o pensamento racional é capaz de compreender o que é o bem, guiando as atitudes, definindo o que é bom ou mal, certo ou errado. Ele não exclui a emoção, particularmente os sentimentos profundos. Para a doutrina dos espíritos, não há oposição, não há contradição entre razão, entre conhecimento e os sentimentos profundos, particularmente o amor. Existe uma contraposição entre razão e as paixões. Então, a moral sempre vai levar à escolha, e que vai levar a escolhas, desculpe, e que vai envolver uma relação entre o universal e o individual, o geral, o particular, o abstrato, o concreto, o individual, o social, não entre absoluto e relativo. Absoluto e relativo não são abordagens que a doutrina trabalha. Não há valores absolutos, há valores que são universais. Então, o utilitarismo vai mudar o foco da escolha dos atos morais. Ao invés de avaliar os seus princípios, os seus valores, vai avaliar principalmente os desdobramentos dessa ação e dessa escolha. Só colocando antes uma coisa importante, quando Bentham e Mill
vamos colocar o utilitarismo, eles estão se contrapondo fortemente à ideia de ética como sendo a lista de ações aprovadas ou não pela igreja. Né? Veja que a ética das igrejas não é a ética do cristianismo. Né? É uma abordagem de obediência às leis de Deus, que na verdade são as normas da igreja, né? Que leva ou tenta levar, né, ao controle de comportamento do ser humano através do medo da recompensa. Medo da punição ou recompensa após morte. Então, a colocação dessas regras não exige, né, não supõe que a pessoa vá fazer avaliação crítica e escolha racional daquilo que ela pretende fazer. Então, no século XVIII para XIX, Bentham, que é um jurista, vai fazer uma colocação de uma filosofia moral em torno dos desdobramentos, das consequências do ato. E ele vai colocar que uma ação é boa quando ela produz o máximo de felicidade possível para o maior número de pessoas. Então, essa abordagem, ela vai tirar o foco de uma escala de valores morais, do ato em si, para uma escala dos desdobramentos deste ato. Então, o desdobramento desse ato é o ponto mais importante na avaliação, se este ato é bom ou ruim, moral ou imoral. Então, a maior felicidade, o maior bem, o maior prazer, a menor dor, o melhor bem-estar que ele possa causar no maior número de pessoas. A gente vai ver que, dependendo de que foco você escolha, né? Porque felicidade, prazer, bem-estar não são exatamente a mesma coisa. Né? Eu consigo, às vezes, desdobramentos interessantes, às vezes desdobramentos bem estranhos. Um dos seus discípulos é justamente John Stuart Mill, que é um economista britânico. E ele vai também preocupar-se com as consequências das ações. Né? Uma solução para o impasse, né, seria uma adesão pragmática ao utilitarismo. Pragmática aqui no sentido que não leva em conta uma escala de valor pré-definida, né, mas simplesmente a avaliação dos desdobramentos de cada escolha, de cada ato, na diminuição do sofrimento, no aumento do bem-estar para as pessoas. Então, uma escolha moral quando possa trazer o maior bem possível para o maior número de pessoas. Que possa trazer felicidade, ou a maior felicidade, para o maior número de pessoas. Ou, na sua forma negativa, né, o menor mal possível, ou que possa diminuir a dor, ou pelo menos minimizar a dor. Então, as ações seriam boas quando tendem a promover a felicidade, e más quando promovem o oposto. Então, esta felicidade não é só do agente, mas das pessoas que são alcançadas por esse ato. Qual que é uma das dificuldades, uma das críticas em relação ao utilitarismo? Né? É justamente perceber qual é efetivamente o desdobramento a curto, médio e longo prazo das escolhas feitas. Então, no utilitarismo, a avaliação da consequência, o resultado da escolha, para quem é afetado por ela. Não trabalha propriamente um valor universal, fundamental, mas sim uma preocupação com a comunidade, com o coletivo. Então, aquilo que gere a maior satisfação possível para o maior número de pessoas. Então, agir sempre de forma a produzir a maior quantidade de bem-estar por maior número de pessoas, ou para toda a comunidade, se for possível. Então, as ações são julgadas, são avaliadas pelos seus resultados. Esse é o chamado princípio da utilidade.
É a tendência naquilo que leva a uma maior ou menor diminuição do bem-estar. Então, o princípio do bem-estar é o bem-estar de toda ação moral. É a base para julgar a moralidade de uma ação. Então, o agente moral em si não interessa, ao contrário da abordagem da virtude, né, da abordagem aristotélica. O importante é o resultado da ação. Então, um ato pode ser moral ou imoral, dependendo das consequências. Né? Veja que uma abordagem um pouco estranha, porque pode levar, sem grande dificuldade, à ideia de que o fim justifica o meio. Então, na visão utilitarista, você vai fazer um balanço, qual é o saldo líquido de bem gerado por aquilo. Então, a quantidade global, né, total do bem produzido. Isto leva a um problema que nem sempre as decisões elas levam ao bem-estar de todos, mas às vezes de uma maioria, levando ao sacrifício, né, de uma minoria que não vai ser alcançada por este ato. A ideia de que você possa compensar um pelo outro é uma ideia difícil em algumas situações. Então, o prazer, ou a alegria, a felicidade, a diminuição da dor, são considerados de igual importância para todos os afetados. Portanto, o ato moral é um ato calculado, em função dos efeitos que ele possa ter. É quase que um balanço, efetivamente, entre vantagens e desvantagens daquilo. Então, ele abre mão um pouquinho, né, o método, de definir o que é o bem e o mal em si, para avaliar simplesmente se aquela escolha é útil ou não, se ela causa benefícios ou não. Então, a ação que levar maior prazer, felicidade, bem-estar, justiça. Certo? Estas variações de objetivo, embora pareçam aqui de imediato quase sinônimos, esta variação vai gerar resultados bem diferentes na avaliação de cada ato. Porque para nós, prazer, felicidade e bem-estar não são a mesma coisa, né? Alguns podem ter ação bem rasa e imediata, como o prazer, por exemplo, né? E outras de alcance mais profundo e duradouro, como a felicidade. Então, algumas formas que são desdobramentos desse princípio, né? Como o irmão Leocádio coloca, né? Seus atos não devem aumentar a dor dos outros. Né? Uma colocação do filósofo da ciência, Karl Popper, né? A obrigação moral de diminuir a dor do mundo, né? Não gerar mais dor no mundo. O utilitarismo ele teve e tem ação muito interessante quando você trabalha num sentido mais amplo de sociedade. As colocações do utilitarismo no século XVIII e XIX fizeram que vários governos na Europa começassem a definir suas políticas públicas em torno do maior bem para a sua população. Então, combate à doença, combate à fome, combate à miséria, distribuição, oportunidades de trabalho, de emprego, de alcance a estudo. Então, o utilitarismo em torno de políticas públicas gerou muitos resultados positivos, particularmente no século XIX. É quando alguns países que hoje nós consideramos desenvolvidos, que nós consideramos sem pobreza e sem miséria, começaram a combater e alcançar um nível de qualidade de vida e um nível de um bem-estar mínimo. Em relação às escolhas individuais,
o utilitarismo é um pouquinho mais complicado de ser aplicado. Então, uma das suas críticas é justamente, né, quando eu tenho que sacrificar algumas pessoas em torno da felicidade da maioria, né, sem a autorização e a concordância dessa pessoa. Se a própria pessoa faz essa escolha, desculpe, é um comportamento moral, né? Ela faz a escolha em detrimento de algumas coisas na sua vida, ela promover o bem da comunidade, né? Seja o pai e mãe de família cuidando de seus filhos, né? Seja a pessoa altruísta, né, que abre mão de seus bens para poder ajudar os outros. Então, aí é uma escolha consciente da própria pessoa. O problema é quando eu começo a fazer escolhas em torno de quantidades, sacrificando algumas pessoas sem a sua autorização, sem o seu conhecimento. Outra coisa difícil é como que eu vou desdobrar quais são as consequências de cada ato, né? Particularmente quando as consequências, quando você está lidando com um sistema complexo. Um sistema complexo, as consequências a curto prazo, até eu consigo medir, mas a médio e longo prazo, às vezes vão ter efeitos contrários àquilo que eu pretendia. E isso que vai gerar algumas dificuldades, né? Então, no sistema concreto, né, as consequências formam uma cadeia com efeito dominó, uma causalidade complexa, gerando uma multiplicidade de causa e efeito, né? Como um exemplo bastante concreto que aconteceu alguns anos atrás, num certo momento, houve uma produção grande de leite na Europa, né? E a Europa tinha uma grande quantidade em estoque de leite em pó, leite armazenado, né? E uma ideia natural foi doar esse leite, né, para populações carentes na África. E isso foi feito, né? Foram doados toneladas de leite em pó. Só que o que aconteceu com esta doação? Você quebrou a cadeia econômica que gerava, né, leite na própria África, né? Você teve uma competição com um produto de preço nulo com produtos que tinham algum custo, né? E no ano seguinte, quando já não havia mais essa doação de excedentes e houve necessidade de produção de leite, já não havia mais pessoas trabalhando em quantidade suficiente para isso, né? Então, uma consequência que a curto prazo parecia boa, a médio e longo prazo foi muito ruim, porque ela aumentou a dependência, né, pela diminuição da produção, aumentou a dependência dessas populações de uma produção externa. Então, as escolhas em um sistema complexo, né, sempre são difíceis. Por quê? Porque vai exigir uma habilidade, né, para eu conseguir entender qual vai ser o efeito daquela ação. Quando a gente trabalha sistema complexo, né, a gente está lidando com sistemas em que alterar uma variável nem sempre vai resultar numa variação de efeito linear, né? Não é porque eu dobro um certo efeito, uma certa causa, que eu vou dobrar o efeito, né? Muitas vezes o contrário, né? Quando você tenta lidar, você tem resultados indesejáveis. Então, na nossa vida, né, a gente faz escolhas que geralmente não são caminhos simples, né? Mesmo aqui nesta figura, o desenho envolve algumas linhas, né? Na nossa vida, as escolhas geralmente envolvem uma multiplicidade de caminhos que se cruzam. E qual eu vou definir, qual eu vou tomar, qual eu vou escolher, é uma questão difícil. Nem sempre eu consigo perceber claramente os resultados. Então, a abordagem utilitarista, ela tem fortes limitações nessa situação. Então,
eu tenho que sempre fazer escolhas em torno dos valores que eu tenho, né? E não só pela abordagem utilitarista, mas pela abordagem de dever, né? E de virtude, né? Eu tenho que fazer algumas escolhas. Algumas escolhas eu não tenho como desdobrar claramente as consequências. Então eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é o correto, pela escala de valor em torno do dever. Nem sempre a escolha é fácil, né? Como eu devo escolher aqui, né? Eu vou decidir ali quem vai ser atropelado e quem não vai ser, quem vai sobreviver e quem vai morrer. Como eu faço essa escolha? Seria mais fácil se essa escolha envolvesse muita gente? Provavelmente não, seria ainda mais difícil, né? Alguém faz escolhas desse tipo? Dessa maneira aqui não, né? Mas ocorreram escolhas parecidas ao longo da pandemia no mundo inteiro, né? Você tinha um número de leitos, isso em qualquer parte do mundo em relação à pandemia, durante a pandemia, né? Você tinha um número de leitos nas UTIs e tinha um número de pessoas precisando ser internadas maior. Qual é o critério que você vai escolher para, para internar ou não? Qual o critério? Como que você vai otimizar? Como é que você vai maximizar o número de sobreviventes? As escolhas nem sempre são simples. E essa escolha aqui torna mais simples, né? Eu achar que vou sacrificar um para salvar muitos é uma escolha fácil ou não? Perceba que eu não estou escolhendo em me sacrificar para salvar os outros, né? Mas sacrificar um terceiro, independente da vontade dele. E se fosse assim, seria mais fácil? Certamente não, né? Justamente oferecer alguém como sacrifício para salvar terceiros. A solução qual é? É evitar que aquela bifurcação, né? Aquele sistema onde só tem duas escolhas ocorra. Né? É prevenir, é estruturar para que isso não aconteça. Então, independente, né, se a minha abordagem vai ser utilitarista, ou por virtude, ou por dever, né, sempre vai ser uma escolha pessoal, né, que vai dar direção, sentido e significado à minha própria trajetória. Né. Na medida que eu faço escolhas, eu defino a minha trajetória. A doutrina sempre vai trabalhar que, no presente, eu vou somar a experiência e o conhecimento do passado, mais a minha perspectiva de futuro, para no presente construir o próprio futuro. Né? Essa é a ideia da retrodução. E nesta retrodução, eu vou levantar justamente a escala de valores, o conhecimento que eu alcancei ao longo de muitas encarnações, particularmente ao longo dessa última encarnação. Né? Então, eu vou tentar avaliar o que é bom para si mesmo, o que é bom para os outros, o que é bom para todos. A gente tem uma tendência a pensar, né, a escala de valores como atendendo aos outros, né? A moral como defesa da vida, mas não é só a vida dos outros, a minha própria vida, né? Mesmo quando as minhas escolhas envolvem apenas a mim mesmo, ela envolve valores morais, né? Eu, como qualquer ser humano, tenho direito à vida. Eu, como qualquer ser humano, mereço ser respeitado. Então, as escolhas que eu faço devem envolver estes valores, né? Nós tendemos, pela cultura, a pensar que essas escolhas morais só ocorrem quando envolvem terceiros. Não há dúvida, né? Eu tenho que respeitar o outro, mas eu tenho que respeitar a mim mesmo. Eu tenho que maximizar a felicidade dos outros, mas a minha felicidade também, né? Eu tenho que trabalhar em todo o crescimento das outras pessoas, mas também do meu próprio crescimento. Né? Alguns comportamentos nessa visão, eles são imorais, mesmo quando envolvem apenas a mim mesmo. Né? Por exemplo,
Me embebedar, entrar em coma alcoólico, é imoral, porque é um desrespeito em relação a mim mesmo. Mesmo quando a consequência atinge só a mim, eu tenho que levantar, né, os valores morais para perceber se este ato deve ser feito ou não, deve ser permitido ou não. Né? E a religião, né, é sempre uma referência universal de valores, para que eu possa escolher e sustentar de maneira concreta. Então, a moral cristã, né, a ética moral cristã, né, sempre vai envolver que é uma força de referência de valores universais para sustentar a ação, pensamentos, sentimentos, palavras e atos na existência concreta de cada um. Portanto, há um limite, né, portanto, há uma característica de individualidade. A moral cristã sempre vai trabalhar o desdobramento dessas duas leis, né? A lei da igualdade, somos todos iguais diante do Pai. Deus ama todos igualmente. Deus ama todos incondicionalmente. Todos somos de igual valor. Nós, como pessoas, somos todos iguais. Nós, como indivíduos, somos todos diferentes. É só a partir da compreensão plena da lei da igualdade que conseguimos trabalhar e entender a lei do amor. Né? A relação mais profunda e significativa entre iguais é o amor. Né? O amor por mim mesmo, o amor pelas pessoas que são em essência iguais a mim. Né? E a lei do amor se desdobra no amor ao Pai, ao Criador. Então, a relação de amor sempre vai trabalhar no tripé. Né? O amor por mim mesmo, o amor pelo outro, que é meu irmão, e o amor por Deus, que é o Pai, o Criador, o fundamento da vida, o fundamento do fundamento da vida. E são essas duas leis, né, que vão permitir eu compreender a irredutibilidade da singularidade, né, que eu, como indivíduo, sou único. Não há como ser menor do que aquilo que eu sou. Ao mesmo tempo, eu não estou isolado. Eu estou permanentemente ligado aos meus semelhantes e à minha origem. Portanto, a essencialidade do pertencimento. Não há, por mais que eu possa negar, como diminuir esta ligação com as pessoas à minha volta, né? As pessoas do meu círculo imediato, família, amigos, colegas, as pessoas da minha comunidade, as pessoas do meu país, as pessoas do planeta, as pessoas encarnadas, né? Os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados. Eu sou um elemento ativo, importante, desta comunidade. Então, qual ética moral devemos seguir? A do dever, de Kant, que o Alexandre trabalhou, acho que 2 semanas atrás. A da utilidade, que trabalhamos hoje. Ou a da virtude, que Mário trabalhará na semana que vem, quando for trabalhar Sócrates e Aristóteles. Ok? Senhores, obrigado pela paciência e, possivelmente, pela atenção também. Por favor, anotem as perguntas, as dúvidas. Vamos trabalhar dentro de alguns minutos pelo link ali do Google Meet. Então, senhores, alguma pergunta, alguma colocação? Sobre o utilitarismo de Beltrán de Mil, parece que há uma grande relação dessa colocação deles com o amor. Só que você não falou em nenhum momento que eles colocaram... É diferente, né? Em vez de pensar a moral como simplesmente o desdobramento de regras da igreja, ele faz o desdobramento em torno da comunidade, das pessoas, né? Que é o desdobramento em torno do amor. É um desdobramento em torno do cristianismo, não da igreja. Né?
para nós, o que eles falaram parece tão claro agora, que somos justamente descendentes culturais dessa revelação, né? Quando nós falamos de direitos iguais, quando falamos de direitos humanos, né? A gente às vezes até esquece, mas é o desdobramento da nossa própria religião, do cristianismo, né? Este desdobramento, as pessoas que não gostam de religião, né? Aliás, como elas confundem religião com igreja, elas não gostam de trabalhar. Então, elas esquecem que direitos humanos vêm da essencial percepção da igualdade entre os seres humanos, né? E a colocação deles ali é algo parecido. Mas o principal deles não foi influência no indivíduo, mas influência nas comunidades, particularmente na nos governos. sociedade. Na sociedade, particularmente no governo, nos governos, né? Que são um reflexo dessa sociedade. Entendo do quê? De diminuir a dor, diminuir a pobreza, a miséria, permitindo que esses fatores fossem resolvidos, né? Há um exemplo deste século XX, que não é governamental, né? Eu não vou citar nomes, nem locais, nem datas aqui, né? Mas é uma pessoa, um bilionário americano, que resolveu, ao invés de morrer e deixar para uma fundação, ele falou, por que eu vou deixar para uma fundação? Eu mesmo vou utilizar esse dinheiro que eu construí ao longo da minha vida para fazer algo de bom. Qual foi a pergunta que ele fez? E qual foi a resposta que ele deu? A pergunta que ele fez em relação ao uso do dinheiro foi o seguinte, né? Qual o maior benefício para o maior número de pessoas que eu posso causar? Qual foi a primeira resposta que ele teve? Pesquisa de doenças de países tropicais. Pesquisa de doenças de países pobres, né? Por quê? Porque são doenças que a cura dessas doenças não são pesquisadas porque as empresas farmacêuticas não veem um retorno econômico para essas pesquisas. Então, a primeira resposta foi bem dentro a primeira pergunta, né? A pergunta e a resposta, dentro do pensamento utilitarista. Qual é o maior bem para o maior número de pessoas, né? Aí o bem não é uma questão de felicidade, de bem-estar, é algo mais profundo, né? É uma questão de saúde, de qualidade de vida, de expectativa de vida e de sobrevivência. Mas pense, é uma pessoa corajosa. Esse é o Bill Gates? Bill Gates. Você que está falando. Esse é o Bill né? Gates. Certo? Nós dois. O utilitarismo, ele tem os desvios, né? Quando eu coloco assim, a maior felicidade do maior número de pessoas depende de como eu conceituo a felicidade. Né? Muita gente conceitua a felicidade muito próximo de prazer, né? Mas o utilitarismo não é uma filosofia hedonista, né? Em que o prazer está acima de tudo, deve ser maximizado. Até porque geralmente o prazer que a pessoa trabalha nisso é um prazer bem raso, né? Um prazer sensorial, né? Mas quando eu trabalho qualidade de vida, não diminuir a dor, né? Não passar fome, não passar frio, não morrer muito cedo, né? Você está trabalhando no sentido mais profundo do significado. A doutrina dos espíritos, ela trabalha fortemente o significado da presença na Terra, né? Quando os espíritos trabalham que somos espíritos eternos, né? Ela não está trabalhando que a vida não tem valor. Isso é uma visão bastante forte na Idade Média e ainda nas igrejas, né? Que aqui é um período de sofrimento para você poder ir para o céu depois que morrer, né? Tanto que todas essas religiões que trabalham nisso, elas proíbem terminantemente o suicídio, né? Você está dizendo que lá é bom, aqui é ruim? Por que você não pode pegar um atalho, né? Nesse raciocínio bem raso? A doutrina não trabalha isso. A presença aqui na Terra tem um significado em torno de construção e em torno de evolução.
né, que envolve não só, mais fortemente, os valores morais, né? A lei da igualdade, a lei do amor e seus desdobramentos concretos, né? Infelizmente, boa parte das igrejas que se dizem cristãs, elas não trabalham no núcleo, né? Elas trabalham aquilo que foi acrescentado ao longo dos séculos, né? Pecado, culpa, salvação, perdição, rituais, né? Proibições, que na verdade não tem pouco ou nenhum significado. Veja que proibição da igreja hoje não há mais sentido, né? As pessoas têm avaliação crítica e tem que ter. Num certo período da história, isso foi importante, né? Quando a igreja estava surgindo e estava cristianizando alguns povos ali, né? Celtas e particularmente os germânicos, elas tinham que proibir, né? É proibido massacrar uma aldeia só porque você quer. Não pode, não, não pode. Não pode mesmo? Não, não pode. Né? Antes do entendimento, tem que ter a proibição. E depois o entendimento. Né? Só que hoje, trabalhar só a proibição não tem nenhum sentido. Né? Então a gente tem que entender que havia uma compreensão em relação a isso. Né? Então, o que mais? Veja que a visão utilitarista, ela não abre mão, né? Ela não pode ser aplicada unicamente, né? Porque senão eu começo a ter contradições. Ah, eu posso sacrificar alguns em torno da maioria. Sim, mas quem são esses alguns, né? Quem que eu vou escolher para fazer isso? É uma coisa que eu até eu posso aceitar, né? Desculpe, é aceitável que eu faça algumas escolhas, né? E eu assuma a responsabilidade do sacrifício. Mas não posso exigir isso de terceiros. Né? Mas as situações nem sempre são fáceis, particularmente quando os desdobramentos não são facinhos de avaliar, ou que eu não consigo desdobrar, né? Eu não consigo trazer benefícios para todos. Né? Ali a escolha, veja a escolha de médicos numa UTI, quando você tem maior número de pacientes que de vagas, né? Mas não é só isso, né? Aqui no Brasil, mas como em qualquer outro país, o dinheiro do governo é finito. Então eu tenho que escolher em qual frente eu vou investir, né? Envolvendo as muitas funções que o governo tem que desempenhar. Né? O papel assistencialista excessivo, ele diminui a capacidade produtiva, portanto, né, a econômica. Então, portanto, vai afetar não só essas pessoas, como a todos. É um ponto de equilíbrio muito complicado. Né? Veja, uma coisa que no Brasil nós temos dificuldade, né, em comparação com a Europa, lá o que é público é de todos. Né? Aqui nós temos uma tendência a pensar que o que é público é de ninguém. Né? O governo, o dinheiro do governo não é de ninguém. Mas como é de ninguém? O governo não produz capital, não produz dinheiro, né? Por isso ele arrecada da própria dos meios produtivos. Então eu tenho que pensar com muito cuidado como aplicar. Né? Veja que algumas aplicações, não só do Brasil como de outros, geraram mais malefício do que benefício. Não vou levantar o Brasil, senão a gente começa a pensar nas questões de momento, né? Mas em qualquer país, o investimento, né? Quanto você vai dar para o meio produtivo, quanto você vai cobrar de imposto, quanto você vai aplicar, não são decisões fáceis, né? Inclusive muda com o tempo, né? À medida que a população vai alterando, você vai alterando, vai calibrando estas variáveis, né? Um governo excessivamente assistencialista, ele diminui a capacidade da pessoa justamente de se preparar para administrar a própria vida, né? Qual é o investimento que sempre vale a pena em qualquer país? Sistema de saúde, sistema de educação. E justamente prepara a pessoa para o futuro, né? Seja ele como indivíduo, seja ele como membro de uma sociedade maior de um país. Perfeito. Então, a gente tem como pensar de maneira utilitarista? Na verdade, a gente já pensa um pouquinho, né? Desde que não seja faturante, né? Desde que não chegue
os fins justificam os meios, né? Então, por quê? Por isso levaria a uma situação constrangedora, né? O irmão Leocádio levantou há alguns anos uma frase muito bonita, né? Ele levantou a seguinte, né? O espírita cede em questões, mas não cede em princípios, né? Eu tenho uma margem de manobra na minha vida, desde que ela não alcance os princípios, né? Eu não posso deixar de fazer aquilo que eu percebo que é o correto em nome de pressões externas, né? Eu tenho uma margem de flexibilidade, desde que seja em questões menores, não nas questões fundamentais, né? A gente esquece, né, que... Perdão, pode falar. Eu fico pensando como deve ser difícil para nós que adotamos a doutrina espírita ser governante, ter que tomar decisão por todos. Isso é uma coisa terrível. Não, nunca é fácil, né? Dentro do que a gente estuda, dentro dos princípios que a gente tem na doutrina dos espíritos. Não, nunca é fácil. Quando você pode decidir, quando você pode ter que... Quando você talvez precise conciliar, não é algo simples, né? Quanto maior é a escala que você administra, mais difíceis são essas decisões. Veja, há um grande líder no século XX, né, que é Churchill, na Inglaterra, né? Poderia ter feito um acordo rápido ali com a Alemanha nazista, né? Mas recusou-se a fazer. Ele sabia que seu país ia ter que se sacrificar, né, para poder vencer o nazismo. Então, ali é uma lei bem forte, né? Mas ele faz essa colocação para a população. Ele não faz isso às escondidas, né? Ele fala, teremos que nos sacrificar para combater o mal, né? Exigiu coragem, né? Veja, em um outro momento, né, quando o Lincoln, na Guerra Civil Americana, né, ele tentando acabar com a escravidão, mas ele chega no momento que ele tem que conciliar o número de mortes na guerra com o fim da escravidão. E não foi uma conciliação fácil. Ele sabia que se parasse a guerra, a emenda contra a escravidão nunca seria aprovada, né? Por outro lado, o número de mortes era grande, tanto de um lado quanto do outro. Não são escolhas simples, né? Não são escolhas simples. Mesmo você sabendo quais são os valores, é um ponto de equilíbrio delicado. Principalmente quando você não controla todas as variáveis, né? Você nunca controla tudo. E particularmente você, com muita frequência, você não conhece as variáveis que você está lidando, né? E às vezes você vai ter que tomar decisão mesmo. Perfeito. Então, a colocação lá do Alexandre, né, da moral como dever, da felicidade como dever, de Kant, é muito interessante também, né? É uma abordagem diferente, uma abordagem um pouquinho anterior, né? O Kant morre no ano que Kardec nasce, morre em 1804. Então ele chega a conviver, ou ser contemporâneo do Bentham por um tempo, né? Mas a colocação dele era um pouquinho diferente. Qual que está certo? Eu diria que todos, né? Todas as colocações estão certas, né? Desde que você consiga trabalhar com elas, né? O que mais, então? Veja a colocação deste bilionário, né? Ele podia ter feito o seguinte, né? Eu vou alegrar o maior número de pessoas. Vou pegar minha fortuna, vou dividir por 8 bilhões, hoje, na época não eram 7 bilhões, vou dividir por 7 bilhões, vou dar um trocadinho para cada um, mas ele alegrou um pouquinho toda a população da Terra, né? O efeito duraria quanto tempo? 15 minutos, talvez. Né? Talvez nem isso, né? Então ele não resolveu aumentar a quantidade de pessoas alcançadas, mas um ponto de equilíbrio.
entre quantidade e qualidade, né? Entre quantidade de pessoas desprotegidas naquele momento que ele poderia proteger. Não fez só isso, né? Fez campanhas de vacinação ali na África. Algumas campanhas só não conseguiram alcançar totalmente a população por causa da guerra civil em alguns países, né? Mas como essa pessoa tinha e tem uma visão concreta, né, e operacional, ele conseguiu fazer muita coisa boa, particularmente para pessoas que não tinham condições, né, de países pobres, de países miseráveis. Então, não somos bilionários, né? Não somos chefes de países, mas sempre podemos pensar, né, naquelas duas perguntas importantes para a doutrina, né? O que eu preciso crescer, que limite eu preciso romper, e como eu posso ajudar na construção do mundo. Essas duas perguntas elas são espetaculares, né? Por quê? Porque elas nos obrigam a pensar nos dois eixos principais do processo encarnatório, né? A nossa tendência, por causa da cultura, é não perceber o valor que nós temos e valorizar demais as limitações dos defeitos. Quando, na verdade, a gente tinha que pensar ao contrário, né? Algumas coisas que para nós são óbvias, que eu não devo fazer que são erradas, é porque eu já alcancei plenamente como conhecimento, né? E este conhecimento pode ser aplicado. Vou aplicar onde? No meu entorno, né? Onde eu estou, na minha família, nos meus amigos, na própria CBE, na minha comunidade, serviço voluntário, na minha cidade, no meu país. Como eu posso me tornar mais útil? Como eu posso usar meu tempo para potencializar a minha participação na construção de um mundo melhor? Qual é a resposta? Varia, né? De pessoa para pessoa. Não há uma resposta única, né? Esta resposta geral, eu posso ajudar a construir, é uma resposta universal, né? Atende àquele princípio que, como pessoas, somos todos iguais. Mas qual é a resposta definitiva, fina, de evolução de construção? É diferente de pessoa para pessoa, porque nós, como indivíduos, somos diferentes, né? Então, nós temos que alcançar o autoconhecimento por causa disso. Se eu não alcançar o autoconhecimento, eu vou ter dificuldade de ajustar a minha vida, o meu comportamento, as minhas ações em torno desses desejos, né? Às vezes a gente pode não, mas tem ajuda de terceiros para essa parte, né? Eu ouço assim, às vezes, pergunte para um amigo seu, para um parente seu, seus defeitos. Eu acho que é o contrário, você tem que perguntar para os amigos, para os parentes, para a família, suas qualidades, né? Às vezes a gente tem mais dificuldade em enxergar as próprias qualidades do que os defeitos, né? Às vezes a gente sabe os defeitos, né? Uma coisa é saber, outra coisa é conseguir administrar e melhorar, né? Justamente estão na fronteira do conhecimento, né? Pense que o nosso conhecimento é como se fosse uma ilha, né? A ilha, a parte sólida da terra, seca, é o nosso conhecimento pleno, a nossa capacitação. A borda ali, a praia, é a fronteira do nosso conhecimento. É ali que a gente briga, é ali que a gente tem que aprender a melhorar, né? E o que a gente enxerga um pouquinho mais longe é o que a gente consegue vislumbrar, mas não alcançar, né? 5 anos depois, né, o teu conhecimento aumentou, a fronteira agora é outra, mas continua existindo, né? Por isso que a gente nunca vai ser completo, sempre vai existir uma fronteira, uma região que ainda tem dificuldade, né? Por isso que a gente tem dificuldade de ser totalmente coerente, porque sempre existe uma região que eu vou ter uma contradição, porque é a região que eu ainda não tenho. Mas quando eu entendo isso, eu posso me aceitar melhor, né? Eu não exijo de mim que eu seja perfeito, eu não fico tão angustiado com as minhas limitações, né? Eu tenho que me aceitar como aceito o outro, né? Eu não exijo que meus amigos, minha família sejam perfeitos. Então, não vou exigir isso de mim. Eu vou exigir que eu tente melhorar. Mas não que eu seja, de uma hora para outra, uma pessoa sem limitações, não existe isso. Quando a gente vai para essas abordagens morais, fica mais fácil trabalhar
O que daí eu trabalho os problemas concretos no abstrato, né? Eu vou lá para o fundamento abstrato, entendo o que eu devo fazer e volto com respostas concretas, né? A razão, ela é muito importante, não por si só, mas por desdobrar os princípios em ação concreta, né? Há uma expressão completamente idiota, desculpe dizer isso, né? A pessoa é um ser frio e calculista. A gente ouve muito essa expressão. Ela não tem sentido nenhum, né? O problema não é ser frio ou calculista, o problema é ser imoral, né? Se meu princípio é ruim, o desdobramento concreto racional é ruim, né? Se eu acho que, por exemplo, ser famoso é importante, eu vou, de maneira quase absoluta, eu vou sacrificar tudo para ser famoso, inclusive a vida pessoal, né? Inclusive família. A gente vê isso, não no nosso núcleo, mas a gente vê pessoas, né? Agora, se eu pensar que o meu núcleo de valor é a lei da igualdade e do amor, a razão vai me permitir desdobrar em ação, né? Embora amor seja um sentimento profundo, ela está ligado à razão, né? É o entendimento da igualdade dos seres humanos que me permite entender que a ligação mais profunda seja o amor, né? Por isso que os sentimentos profundos estão ligados ao conhecimento. O irmão Leocádio trabalha, né? Quando a gente desencarna, o que a gente leva daqui? O que a gente não leva? Não leva título, não leva riqueza, não leva bens materiais. A gente leva duas coisas, amor e conhecimento. E ele trabalha que essas duas coisas, na verdade, são uma só. Ele trabalha como uma unidade, amor e conhecimento, né? É aquilo que eu levo, é o entendimento máximo, o desdobramento máximo do entendimento. Então é isso que a gente vai trabalhar ao longo da vida, para alcançar o desdobramento. Mas a razão, ela não é limitadora, né? A razão não é uma razão rasa, linear. É o entendimento pelo conhecimento, pela compreensão maior, né? Por isso que a doutrina vai trabalhar que a fé é racional, né? Há uma frase de um teólogo da igreja, acho que do século IV, acho que do século IV, ele fala assim, né? Por ser absurdo, por isto creio, né? Essa é uma frase que não tem nenhum sentido. A fé está baseada numa compreensão que já alcancei. Não uma compreensão rasa, mas uma compreensão mais profunda, né? Por isso que eu não posso perder a fé. Por isso que eu sou a fé, que é o conhecimento que eu já alcancei e que faz parte de mim, portanto não pode ser retirado. O que mais? Nenhuma pergunta, nenhuma colocação? Então. Deixa eu fazer mais uma. Professor Oswaldo. Ética consequencialista e ética utilitarista são exatamente iguais ou tem diferença nessas coisas? Esses dois conceitos. Eu não trabalhei a palavra consequencialista porque às vezes é usado como sinônimo, às vezes não. Existe uma outra abordagem chamada... Que parece que Stuart Mill fala mais em consequencialismo. Não, mas é a mesma coisa. No caso do Stuart Mill é a mesma coisa. É o utilitarismo. É que hoje, se você procurar consequencialismo, você vai achar outras coisas que não tem nenhuma relação. É só por causa disso, né? É a mesma coisa. As palavras às vezes têm que ser... você cita Bentham e cita Mill, é a mesma coisa. Né? A ideia do comportamento em torno dos resultados. Há um diálogo importante no século XX, acho que década de 80, antes da década de 80, entre o Mikhail Gorbachev, que estava tentando fazer abertura na União Soviética, né? E o Felipe González, que assumiu o governo da Espanha, uma Espanha pobre, logo depois de um governo franquista, né? E o Gorbachev falou que foi a conversa mais importante que tive na vida, porque o Felipe González falou para ele o seguinte, nós temos que fazer
aquilo que nós temos convicção que é o melhor a fazer. Porque nossas ações são de médio e longo prazo. Não dá para ajustar o comportamento pelos resultados, porque os resultados não são a curto prazo. Nós temos que ter coragem e convicção de fazermos aquilo que é certo, né? E o que ele falou é o contrário do utilitarismo, né? Porque você não tem como fazer a calibração pelos efeitos. E os dois esses são os maiores, estão no grupo dos grandes homens do século, né? Um conseguiu desmanchar o marxismo, né? Sem que ninguém morresse, sem que desse um tiro, e o outro conseguiu tirar a Espanha de uma mentalidade de ditadura, de uma miséria, para um país de primeiro mundo, né? Então a Espanha, a gente hoje vê a Espanha, esquece que não tantos anos atrás, a Espanha estava numa situação muito difícil, né? Eles tiveram um rei, o rei Juan Carlos, muito forte, e esse grande primeiro-ministro. Temos mais algum questionamento? Bem, senhores, obrigado pela dupla paciência antes e agora, né, pela atenção. Muito obrigado pelas perguntas, né? Gostei muito das suas perguntas. E o seguinte, né? O Mário já fez abordagem sobre ética espírita, fez abordagem Alexandre sobre a filosofia de Kant, do dever, e Mário trabalhará na próxima semana, deixa eu só confirmar. Isso, dia 3, Mário vai trabalhar a moral em Sócrates e Aristóteles, que é a ética da vida e a sua influência na doutrina dos espíritos. Isso. Está bem? Senhores, muito obrigado. Boa semana. Obrigado, professor. Obrigado. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigadão.